E estamos começando mais um programinha. Esse programa tá cada vez mais gostosinho, Guto. Gostando, viu? Continua trazendo gente de qualidade, assim, tipo nosso convidado de hoje, que o cara passou até pela seleção brasileira, meu jovem. Você quer falar alguma coisa especial, Guto, sobre o programa de hoje? Não, só tenho que agradecer aí a humildade do Zé Sérgio e de ele participar com a gente aí. Ah, então daqui a pouquinho ele vai agradecer de modo mais claro, né? Beijo pro papai, pra mamãe, pra toda a nossa família. E o programa tá começando. Vinheta! E estamos gravando! Esse aqui é o canal Velhos Reclamões. Eu sou o Acácio Vaz. Esse aqui do meu lado aqui é o nosso querido Guto Oliveira, que você já conhece. E aqui como nosso convidado especial de hoje, meu jovem, o cara que passou por vários clubes aqui no Brasil, inclusive pela nossa amarelinha seleção brasileira, o nosso convidado Sérgio. Ô Guto, bate palma aí pro nosso convidado, por favor. Palmas para ele, palmas pro nosso convidado. Pelo amor de Deus, É tá louco, uma né? honra estar aqui, Tá louco, tá Sérgio. louco. Muito, Foi, muito foi para outro obrigado, viu, cara? patamar. Foi É, para aí, outro patamar isso aqui. aí já era, assim, aí já era. É. Zé, muito obrigado por aceitar nosso convite, cara. Nesse pequenino canal aqui que a gente gosta de bater um papo sobre futebol. Seja bem-vindo. É, eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui para poder bater um papo. É um prazer muito grande estar com vocês aí, com o Guto, você, a Cássio. E o Guto, né, que tem uma amizade muito grande com o Zelito e dá saudades de uma época boa lá do Indiano. Oh, que maravilha. O Gutinho tá até emocionado, né, Guto, hoje, né? Pô, que isso, emoção. Na hora que eu falei com o nosso amigo Gustavo, eu falei: Olha que eu vou convidar, olha quem vai no programa hoje". Ele: "Não acredito, não acredito". Eu falei: "É, cara é nível seleção brasileira". Cara é, pô, sou fãzaço dele, né, porque eu sempre na minha infância eu ouvia falar Zé Sérgio, história dali, história daqui, pô, é fantástico, eu tô muito feliz, Zé Sérgio tá participando com a gente aí. Zé, a gente fez um programa, a gente não quer audiência, não quer, a gente não vai ganhar dinheiro com nada, não é com patrocinador, é mais bater um papo mesmo, e a gente quer resgatar os caras da antiga, que a maior resenha que tem é o dos caras da antiga, sabe, as histórias, as coisas engraçadas, o que aconteceu, né, então esse programa é esse, é o bate-papo de boteco, a gente não vai fazer comparativo com ninguém, a gente quer trocar ideia e também falar um pouco do futebol de hoje, como está o futebol de hoje, sua opinião, e eu acho que a gente é muito saudosista, né, a gente pensa sempre no futebol da antiga, mas é legal fazer esse comparativo, né, e para tentar mostrar para o público que está assistindo, para onde o futebol é, o que que o futebol era e para onde o futebol está indo, né, hoje, tá. E agradeço aí de novamente, né, a presença aí. Cássio, fica aí à vontade aí, se quiser fazer a primeira pergunta. Ah, eu quero fazer várias perguntas pro Zé. Eu quero fazer várias. Eu não quero, assim, é claro, quero comparar o Zé com ninguém, porque ninguém se compara ao Zé Sérgio, tá? E eu queria só falar assim, ó. Quanto que valeria o Zé Sérgio hoje, Guto? O futebol que o Zé Sérgio jogou. O- Fácil. Fácil jogador europeu, né? Fácil. Ah, pô, se o Richard Rios foi vendido por 30 milhões de euros, pelo amor de Deus, eu acho que meu Zé ia ser um bi, mais ou menos. Ô Zé, trocou a câmera, O Zé. Zé virou a câmera, Virou Zé. a O Zé virou câmera. a câmera. Acho que ele ficou até ficou emocionado, Zé. Eu não sei o que. Você apertou o botão aí e virou a câmera. Ah, agora Aê, voltou. aê, aê, aê. Agora O voltou, Zé agora ficou voltou. emocionado, Zé. Falei, ó, Richard Gil foi vendido por 30 milhões de dólares, de euros, né? O Zé é um bi de euros, pelo amor de Deus. Na minha época não tinha celular, né? Não tinha essas mordomias que tem hoje. Cara, é difícil dizer, né?
o que acontece hoje em relação a valores é bem diferente do que era Muito. antigamente, né? Mudou muito o futebol. Quer dizer, antigamente era um futebol caseiro, né? Então, em 82 que começou a abrir o mercado europeu, né? E inclusive tem uma história, eu estava num jogo contra o Milan, São Paulo e Milan, Que é isso? houve uma proposta do Milan no meu futebol, mas só poderia concretizar depois da Copa do Mundo de 82, né? Você vê, em termos de valores, o Milan estava oferecendo US$ 1 milhão e o São Paulo estava pedindo US$ 1,5 milhão e ficou para se resolver depois da Copa do Mundo de 82. Só que aí eu tive aqueles problemas de contusão, joelho, braço, e tal, e aí acabei ficando fora da Copa do Mundo e praticamente perdi a oportunidade. Mas antigamente, mais ou menos era nessa faixa, né? E isso foi em 81, e em 80 eu fui considerado o melhor jogador do Brasil. Então seria um patamar, né? Bem diferente, lógico, do que é hoje. É. São vários fatores, né, Cássio? O futebol daquela época para hoje, o futebol virou negócio, né? Um negócio. Então, não tem o romantismo que era antigamente. Então, esse é um dos fatores. E outra, o futebol da Europa, ele subiu a régua, né, de valores, né? Então, qualquer jogador hoje, é, US$ 1 milhão Não, é não é porque nem é outra época, né, cara? Porque a gente outra época. eu tava até conversando com o Zé antes de começar o programa, né, Zé? A gente falando que sobre o futebol se tornado um negócio, né? E até minha primeira pergunta pra vocês é em relação ao próprio futebol, assim, né? Você consegue falar pra gente o que se destacava mais no futebol em relação à tecnicalidade ou ao profissionalismo dos atletas, né? O que gritava mais forte, assim? O cara que era muito mais profissional ou o cara que era mais técnico? O que você acha? Então, o que a gente tem é o seguinte: naquela época era o jogador de futebol, hoje são atletas, né? Então, hoje mudou muita coisa nesse sentido. Então, não existia um cuidado, não, você pode ver a diferença é muito grande, né? Os jogadores antigamente, cada um era para si. O trabalho era lá no clube, trabalho físico, preparação física complicada, né? Técnico não tinha tanta preparação técnica nem tática, era um futebol jogado muito mais assim individual, com a responsabilidade de cada jogador, né? Os treinadores formavam o time dessa forma. Hoje não. E principalmente na formação do jogador brasileiro, né? Formava-se jogador antigamente nas bases dos clubes por sinal, as bases mais fortes que eram antigamente eram do interior, era das equipes pequenas, não eram das equipes grandes. Aí eram transferidos para as equipes grandes. Eu tive a oportunidade de começar no São Paulo, mas a maioria dos meus colegas estavam vindo da Ponte Preta, do Guarani e de equipes chamadas pequenas, né? Então, hoje, antigamente não existia fisiologista, não existia psicólogo, então era assim, era um amador, vamos dizer, Aham. né? Era uma coisa assim mais paixão, um jogador de futebol, o torcedor também era assim, a É mídia verdade. era assim, né? Então houve uma mudança geral. É, Antigamente não existia televisionamento de futebol. Era o videotape, né? é, Raramente é era verdade. passado um jogo direto numa final, vamos dizer assim. Mas o resto era só, assim, videotapes, né? E outras, sem câmera, sem. Era muito diferente, né? Isso Então, dava essa formalidade que você se refere, Zé.
dava mais liberdade, talvez, para o jogador, às vezes, fazer algo, criar alguma coisa, às vezes, ou não, assim, em relação ao cara ter mais liberdade para ser ele mesmo, assim. Não, ele tinha total liberdade para ser ele mesmo, né. Era por exemplo, o que acontece hoje é que os treinadores ou as equipes, eles estão tirando um pouco do poder de decisão do atleta dentro de campo. Antigamente não, era praticamente 99% eram os jogadores dentro de campo que tomavam as suas decisões. Quer dizer, quando fazia assim uma pré-eleição ou nos treinamentos durante a semana, os treinadores, quer dizer, no meu caso, qual era a minha função? Era o pessoal me dar a condição de receber essa bola, partir para cima do adversário, chegar à linha de fundo ou cortar para dentro e finalizar, ou a linha de fundo e cruzamento teria lá o Chulapa lá para cruzar, um outro atacante para fazer o gol, né. Hoje existe uma mudança e outra coisa também, né. Antigamente formava-se um time e eram 11 titulares, não tinha, assim, 22 titulares, eram 11 titulares e os demais eram reservas. Eles entravam, assim, no decorrer na necessidade, vamos dizer, ou até mesmo de cartão, ou contusão, ou coisa assim. Hoje tem 22, o treinador escolhe, eram 5 no banco, a substituição eram 2. 2 É ou verdade. depois mudou 3 o goleiro. É. O goleiro É que mais da pandemia virou 5, né. É. virou 5 e fica 10 no banco. Quer dizer, É. o treinador tem lá a opção. Cara, mas Quer dizer, você citou torna um ponto aí, cara, que é bem interessante você parar pra pensar, né? Porque você fala assim, ah, tinham 11 titulares, né? Não 22, 23. E hoje parece que, né, a gente vê hoje o futebol. Quando você fala assim, eu vejo que mais ainda se destaca o quanto era importante o brilhantismo individual de cada jogador. Porque, tipo assim, a gente tinha o Zé Sérgio como ponta, que fazia a diferença no time. Mais pra frente ali, mais pra minha época, que eu sou a década de 90, né? Eu sou um cara que acompanhei mais o Raí, que fazia a diferença no time ali. E se esses caras saíssem, o Zé Sérgio saísse, ou o Raí, no caso ali, na minha época, saísse, o cara que entrava no lugar dele, meio que dava, caía a qualidade, sabe? Do time. Porque ele era o reserva, ele não era o titular, né? Hoje parece que troca 6 por meia dúzia, é basicamente isso, não é? Porque todos eles fazem a mesma função, no caso. o que acontecia antigamente era o seguinte: existia o ponta direita, existia o ponta esquerda, existia o centroavante, existia o meia direita, o meia esquerda, o volante, o 2 ou um volante, Aham. o lateral esquerdo, o lateral direito, era a formação era essa e às vezes fugia um pouquinho, um time optava por um ponta de um lado só, o outro mais ou menos fazendo meio de campo, às vezes com 2 atacantes e 4 meias. Não fugia muito disso. Hoje é bem diferente. Hoje existe o atacante de beirada e o atacante. Pode ver, a maioria dos times não tem um atacante centralizado. É um centroavante. Eles têm os atacantes, vamos dizer assim. Agora, dificilmente você vê numa equipe hoje um meia armador. Dificilmente você vê, né, um meia armador. Geralmente você vê um meia atacante, na maioria deles. Lá dois ou três volantes e 2 meias atacantes. Mas um meia armador tá difícil para ver, como um Rivelino, como um, um Gerson. Quer dizer, você vai falar Pelé, que o Pelé não era um meio armador, ele era um meio atacante. Você vai falar do Zico, o Zico era mais um meio atacante, né? Falcão.
você analisava mais ou menos uma equipe dessa forma. E hoje está bem diferente. Hoje você bota os atacantes de beirada, não tem mais ponta. Quem faz essa É, função, assim, e é uma função meia boca, são os laterais, né? é Que verdade. fazem, mas eles dificilmente chegam a uma linha de fundo. A função deles é chegar a uma intermediária ou numa linha da grande área e fazer o cruzamento, né? E sendo que o tradicional do futebol brasileiro, aquilo que era a paixão no futebol brasileiro, eram os pontas. Se a gente for lembrar, Verdade, Incha, aí você verdade. pega o Edu, você pega uns caras que faziam os dribles para chegar na linha de fundo. E você pode ver, linha de fundo complica demais na defesa, né? Poucos times fazem jogadas de linha de fundo. Porque, pô, essa bola que vem da linha de fundo para trás, Pega o você zagueiro virando, né? O zagueiro virando o bota o corpo. zagueiro de frente pro gol dele, cara. É, Caramba, velho. Coisa. Você pega um cruzamento numa intermediária, numa linha da grande área, o defensor tá de frente pro campo. Agora, se é. você pegar uma linha de fundo, meu, e era o que mais acontecia antigamente, né? Não só nas equipes, mas também na seleção brasileira, né? Eu acho que isso aí é uma coisa importante que o futebol brasileiro perdeu. É assim, ele passou, né, para o futebol europeu e acabou Ah, É. deixando de fazer, né, isso aí. caramba, O- o- Ô, Guto, É todo. aquele papo que a gente se Meu, fala, né? é Aquele incrível, papo. cara. Os caras É que profitam eu é tô fogo. falando, né, Zé? Assim, eu falo muito assim, não é saudosista, né? Eu gostava do ponta, não é porque você tá aqui, era do ponta, você era o ponta que ia até a linha de fundo e cruzava para trás. E aí existia o centroavante, né? Por que que hoje não existe o meia? Porque os que joga na beirada, ele faz o papel do meia porque ele corta para dentro, né? O ponta, o que é os jogadores de ponta, eles não vão na linha de fundo, eles cortam para o meio. Por isso que é aquele invertido, né? O cara que é destro, joga na esquerda, o cara que é esquerda joga na direita, né? Aí ele faz o papel de meia, aí faz essa confusão, aí você não vê os meias armador. E você não tem centroavante, aquele cara que era o Serginho Chulapa, que era o Careca, que era essa galera aqui que dentro da área, próprio Romário, né? Ah, sim. Que é o cara que, pô, o Romário dentro da área, por isso que o Romário conseguia encontrar os espaços, né? Quando vinha a bola de linha de fundo, pô, era o baixinho vinha ali e ninguém sabia onde estava quem ia pegar ele, né? Então, eu não sei se, Zé, se isso aí a gente é, começou a imitar o futebol europeu ou começou a perder o futebol europeu e quis imitar eles também, tá? Mas eu não sei se na base também, a base já já vem tratando o garoto dessa forma, sabe? E aí você não vê os meias armadores mesmo, sumiu os meias armadores e sumiu o centroavante. Mas eu sinto isso com uma tristeza, porque, Zé, num jogo, pode estar jogando assim de uma forma, mas tem uma hora que você quer mudar o esquema tático, você não consegue mudar o esquema tático, porque todos os jogadores que estão no banco jogam da mesma forma que jogam os É titulares. isso que eu tô Então, falando. você não consegue fazer uma mudança tática, né? Eu acho o último centroavante que eu tô vendo aí é o Pedro, né, o Zé? Que era o cara característico do centroavante, que era o estilo estilo Chulapa, né? Serginho, o Chulapa, o Casagrande, que era o cara dentro da área, que depois você não tem mais atacante assim. Que é o cara que pode virar um jogo, pode fazer um jogo de cabeça, botar uma bola lá dentro. O que que você acha? Não, você tem toda a razão. Você vê, não temos na seleção brasileira. É, verdade, não temos, não temos. Se você for analisar, não tem na seleção brasileira um atacante, um É, centroavante. Né? O interessante é que a gente fala, né, na Copa do Mundo de 82, que foi a seleção vamos dizer, uma das melhores seleções que teve, né? Fiquei de fora pelas contusões e tal. Mas ali estava o Chulapa, mas é, o time em si não era favorável ao estilo de jogo do Chulapa. O Serginho tá. jamais, careca sim seria.
Agora, se eu tivesse naquela seleção, tivesse problema, o Chulapa seria interessante, porque o Chulapa não é um cara de jogar de costas pro gol. E ele é um Tá, cara que ali tinha Zico, tinha Sócrates, tinha Paulo Isidoro, tinha Éder, mas são caras habilidosos de toque de bola, mas não de caras agudos que pudesse dar oportunidade de Chulapa fazer o gol, né? Então, no tá. entanto, ele teve dificuldade de fazer gol, o Serginho, naquela época. Eu lembro que ele foi assim, critica. Ele não foi mal na Copa de 82, mas ele tinha essa crítica, né? Falando dele, porque ele era um cara mais de área, né? Não era um cara de fazer a parede, fazer um dois, né? O cara mais de área ali. E, a preferência sempre era, ali era o Careca, o cara que se machucou, como você também, né, Zé? O Careca, o Roberto Dinamite também, né? Era um que também jogaria também ali, né? Exatamente. É. E então, O Chulapa fez muito gol por conta das suas jogadas também, né, Zé? Eu falo para ele que 60% dos gols que ele fez fui eu que. Tanto no São Paulo como no Santos, né? Eu dava de canto o ele ali. o Acácio, o Zé era do São Paulo e o Zé foi para o Santos, e o Serginho estava no Santos também, né. Então também da base também de São Paulo, né, vocês jogavam na base junto ou não? Você era da Não, mesma época da base dos ele, o Murici, eles eram mais velhos que eu. Ah, era mais velhos. Ah, É, tá, tá, quando eu tá. cheguei em São Paulo, em 73, eles já estavam no profissional. Ah, e já estava no profissional? Já Caraca, estavam no cara. profissional. Aí eu tá. fui subindo, em 76, eu fui pro profissional e tava lá o Murici, o Chulapa, tava Nossa. essa Ah, turma. legal. E o aí depois em 84, né, que você foi pro Santos, né, foi em 84, né, que foi campeão 80. pelo Santos, contra o São Paulo, jogada sua pro Serginho Chulapa, né? Isso, fui eu e Humberto, né, que fomos para o Santos, nós fizemos uma tabelinha ali, e o Humberto foi para a linha de fundo e cruzou, e o Chulapa acabou fazendo o gol lá, e nós somos campeões. Puxa vida. Meu, saíram do São Paulo, que eram campeões, e foram pro Santos, e foram campeões. Você vê que coisa, né, Cássio? Não, É é bacana isso, né, é bacana, você não vê O mais, mais isso, né, o mais você não vê mais. interessante é o seguinte, né, que fala assim, hoje, aí fala assim o Morumbi, nossa, hoje tem o recorde de público, 60, 70 mil pessoas, caramba. Naquela época, recorde de público no Morumbi era 130 mil pessoas. putz. Quer dizer, você pegava um clássico numa final de campeonato de São Paulo e Corinthians, tinha 130 mil pessoas, É, as duas surtidas. Um jogo entre semifinal, São Paulo e Operário, no Morumbi tinha de São Paulino, tinha 130 mil São Paulinos, quer dizer, hoje é diferente. Pô, teve um jogo que nós jogamos contra a Argentina no Maracanã, Brasil e Argentina numa Copa América, 180 mil pessoas. Meu puta Deus do Quer dizer, céu, era assim, velho. não tinha cadeira, era no concreto mesmo. Quer dizer, aí eles falam, os outros falam, nossa, que absurdo. Cara, Caramba, velho. aí você analisa, isso aí era paixão, né? isso era Tô paixão, isso pegando. era Você entrava paixão. no Morumbi, numa final de campeonato que voava de papel higiênico, a festa de serpentina, aquela festa. Quer dizer, hoje é uma coisa meio esquisita, né? Assim, tudo bem. Aí você vai falar assim, ficou mais profissional, É. o estilo europeu, Uh, mas ficou frio o Ficou futebol. frio, Não ficou ficou aquela frio. paixão. E a paixão também em todos os sentidos, né? A gente estava conversando, o dirigente, que antigamente o dirigente era paixão também, eles dirigiam porque gostavam. Hoje eles são remunerados, quer dizer, É, aí entra o empresário no meio, ah, os interesses financeiros são maiores do que qualquer outra coisa. Ah, querem ser campeões, querem título, querem ter jogadores, tal. Mas é bem diferente, porque antigamente também
assim, os clubes faziam contratos de acordo com a renda deles, né? Faziam contrato, faziam as contratações de acordo com a renda, não tinha patrocinador. Ah, Não tinha. tá. Então, o São Paulo tinha uma renda, ele fazia o contrato de acordo com a renda. Ó, a proposta é essa, aquela, tal. E negociação de jogador também era muito difícil, né? Fiquei jogando de 11 anos jogando no São Paulo, quer dizer, é muita diferença do que é hoje, né? Ah, sim, hoje o cara não Ah, fica, não fica 2, Três, 3 anos é, no 3 anos. clube, né? É. É. Ô Cara novo Zé, ainda. claro, isso eu já escutei várias vezes, né? Mas você iniciou na categoria de base de São Paulo, mas você jogava de ponta esquerda no São Paulo, né? Mas na verdade você era destro, né? E então, eu quando era garotinho, eu tinha uns escuta essa história, Cássio, escuta essa história. até 10 anos que É, eu jogava no Indiano, era ponta direita. Era direito. só direita, só não mexi no. A esquerda era zero. Aí, como eu jogava aqui na rua, jogava futebol de salão aqui no Butantã, morava no Butantã, ali em São Paulo, e aí eu tive uma dorzinha, uma distensãozinha na perna direita, e para não parar de jogar, que é futebol de salão, aquela bola pesada pra caramba, dura, pequenininha, né? Tinha que chutar só de bico. E É. aí, para não parar de jogar, colocava uma cocheira na perna direita e só chutava com a esquerda. Aí, com Caramba. 13 anos, praticamente, eu fui para 13, 14 anos, eu fui para a ponta esquerda e dali não saiu. Daí não conseguia mais jogar na ponta direita, em relação a posicionamento, né, ao lado do campo. Caramba, velho. E aí eu comecei a jogar de ponta esquerda, foi no Indiano mesmo. Aí no Indiano eu jogava lá no clube no time da família, e aí eu fui fazer um teste no São Paulo de ponta esquerda. Caramba, E velho. aí passei no teste, e porque era raro, né? Hoje é comum o cara É, jogar, trocar de perna. Só que é o seguinte, não é que eu trocava de perna, né? Realmente eu manuseava a bola mais com a perna direita, mas a minha primeira opção sempre era pela linha de fundo. A minha segunda opção era cortar para dentro e aí ficava difícil para o lateral, né? Porque, aí confundia bastante, né? porque antigamente também o lateral direito era só destro e o lateral esquerdo era só canhoto, Caramba, e né? você E na o ponta lateral era esquerda só sendo que. marcava e a gente ia para cima dele. Então, quer dizer, é diferente, né? Tem gente que fala assim, mas ele era mais futebol era menos dinâmico do que é hoje. Não era menos dinâmico do que é hoje. A diferença maior que antigamente, que pouca gente comenta isso aí, que as dimensões dos campos aqui no Brasil eram maiores do que na Europa. Você pega o Morumbi, antigamente ele tinha 105, 115, o Maracanã, então, de um lado para o outro, tinha 75 metros, quer dizer, você nem enxergava do outro lado. Então, não é que ele Caraca. ficou menos, ele ficou mais aberto o jogo, mas a dinâmica praticamente era a mesma. E se tornava mais. Hoje é a mesma coisa que você encurtar o campo. Primeiro, os treinamentos de hoje são todos eles trabalhos curtos. Outro, o campo diminuiu, o contato é maior. Por isso que fica essa loucura de jogador batendo, dando trombada, dando. Isso antigamente tinha menos, né? Menos choque antigamente. Aham. Mas, pô, era bem corrido, pelo menos. Eu corria pra caramba naquele jogo Eu sei. Eu né? cheguei a ouvir Mas o Chico Anísio falar, né? Porque o Luxemburgo sempre cita, né? Que o campo reduziu tantos metros e tal, né? Não sei o quê. E o Chico Anísio
uma entrevista dele no Roda Viva, em 93, se não me engano, ele fala que o futebol ele deveria ser jogado agora com 10 de cada lado e não 11 de cada lado, né? Por causa do campo e tal, porque agora o contato era muito maior e tal, porque agora o campo deveria ser menos pessoas dentro de campo, né? Para poder ter mais aberto o jogo, ter mais espaços o futebol e tal. E é engraçado você falar isso, né, Zé? Porque você vê, você era um ponta habilidoso, um cara rápido, né, com a bola nos pés, e, e sente, e consegue passar pra gente aqui essa visão, né, do espaço que tinha, do espaço que hoje não se tem mais e tal. Né? Então é diferente, né, o futebol. Né? O interessante, se você for analisar, depois da Copa do Mundo aqui do Brasil, que padronizou o campo FIFA, né? Aham. As dimensões. É, Antigamente você ia no Maracanã, era um tamanho. As equipes que iam jogar no Maracanã contra os times cariocas sofriam pra caramba. As equipes pequenas que iam jogar no Morumbi sofriam pra caramba. Você ia jogar no Serra Dourada, nossa, era uma maravilha. Com qualquer seleção que vinha jogar aqui no Brasil, em eliminatórias de Copa do Mundo, nossa, você deitava e rolava. Por quê? Um dos motivos é esse. O primeiro, pela qualidade dos jogadores, né? E depois pelo espaço que tinha para se jogar. Né? Dificultava muito mais uma retranca, né? Aí os caras faziam retranca, mas hoje não, hoje não precisa nem fazer retranca. já não tem espaço mesmo. Né? Você armou o time ali, fechou o time, colou um no outro, Já já é era. uma retranca, já É. fechou tudo ali, não tem espaço para jogar. E Caramba, aí velho. acontece o que aconteceu: tem menos drible, menos sim, oportunidades de gol, fica um negócio meio corrido, né? Não é tão interessante. Embora, se você. Eu andei vendo essa Copa do Mundo de clubes aí, Aham. eu assim, achei interessante alguns jogos interessantes, sabe? Contra as equipes europeias, com as brasileiras. Eu achei uns jogos bons, rapaz. Eu achei interessante. Porque o futebol brasileiro, ele tá meio chato, né? É mesmo. Assim, você acaba assistindo um jogo para ver, você tem que, a gente que praticamente para mim que vivi minha vida futebol, você tem que ver jogo para estar atualizado, para ver o que está acontecendo. Mas você acaba pegando o celular ali, Dispersa, Não né? consegue ver. esperando ali, vendo algum, com a narração, algum lance assim, para você prestar atenção, né? E É, dessa Copa do Mundo, o jogo, acho que o pior jogo que teve foi Palmeiras e Botafogo, que eu achei o jogo mais truncado que teve. não, Mas é isso que eu entendo, Zé. Eu não entendi, porque assim, o brasileiro, quando jogou contra o europeu, deu um jogo bonito e não fizemos feio. E não fizemos feio. Cara, jogamos de igual para igual. Palmeiras perdeu pro Chelsea, claro, o Chelsea era melhor que o Palmeiras, os caras têm um investimento. Mas, cara, o Palmeiras poderia ganhar. Não foi uma falha lá do Everton, não sei se é falha ou não, mas podia. Quanto também o Flamengo jogou bem, o todo jogou. Pô, jogou bonito. Mas aí quando jogou brasileiro com brasileiro, voltou a retranca do futebol que é aqui, né? É Que você não estranho. vê. Ué, será que é medo de perder? Eles não têm vontade de ganhar, eles têm medo de perder, né? Parece, né? não, sabe que eu acho que acontece? O seguinte, se falam tanto do futebol europeu, se inverteu a coisa, né? Antigamente, os times europeus tinham medo do futebol brasileiro, cara, respeitavam pra caramba. E os Demais. caras davam a vida para É. jogar contra a equipe brasileira. Hoje, assim, que eu vi nesse Mundial, essas equipes, as brasileiras, por não ter o favoritismo, jogavam É verdade. na Europa. Falaram, não sei o que, vamos jogar, vamos fazer, vamos para cima, vamos. Até mesmo, você sabe como é que funciona, né? Não, eu vou mostrar serviço, porque pode ser que amanhã eu tenha a oportunidade de ir para lá, né? É, É a mesma coisa que você jogar aqui no Brasil, jogar com um time grande e um time pequeno.
Às É, vezes o time pequeno sobressai em função dessa situação, né? Então eu acho que é mais ou menos isso que acontece. Só que inverteu as coisas, assim. Nossa, eu lembro que você ia jogar uma eliminatórias da Copa do Mundo, ou com qualquer outra seleção aqui da América do Sul, você já sai ganhando de 1-0, cara. Não tinha conversa. é Hoje é um verdade. jogo dos acude quando vai jogar com qualquer seleção aí de Uhum. Chile, de Equador, de Venezuela. Peru. Passa maior sufoco, cara. Nossa, é Aí verdade. Nossa você vai senhora. jogar com a Europa, antigamente o europeu entrava com medo, com respeito danado do futebol brasileiro. Eu sei porque a hora que você entrava em campo, você via o cara lá, com medo, com respeito. Hoje não, hoje, meu, hoje os caras não estão nem aí, vem para cima mesmo. E é verdade. Eu até te perguntar, Gente, Zé, nessa visão sua de dentro de campo, né? Um cara que, né, você jogou com a seleção e tal, que era jogar contra a Argentina, velho. Porque a Argentina, assim, a gente sabe do folclore que existe, né? Do brasileiro contra o argentino e tal, essa coisa por vezes sadia, outras nem tanto, né? E tal. Mas o que, que é você entrar em campo num jogo de Brasil e Argentina, assim, cara? Qual que é o sentimento? é interessante, rapaz. E principalmente antigamente, né? Que hoje tem câmera para tudo quanto é lado, né? Mas antigamente o bicho pegava, cara. Eu lembro que na Copa do Mundo de 78 eu estava lá, estava não fiquei nem na reserva, né? Tava na convocação e aquele jogo em Rosário, Brasil e Argentina, que nós empatamos com a Argentina. Cara, é, é, o pessoal que não ficou no banco não tinha lugar para ficar no estádio. Nós ficamos na beirada do campo, atrás das placas Publicidade. de propaganda. Caramba. Cara, uma pressão, tanto dentro como fora de campo, mas o bicho pegava bonito. Aí Caramba! eu tive a oportunidade de jogar a Copa América contra a Argentina lá na Argentina, aqui no Brasil. Aqui no Brasil, no Maracanã, era tranquilo. Eles não. Mas lá, Lá jogavam onde? nossa, Na Bomboneira? não, no campo do River, No campo do no River. Monumental. Monumental de Nós Nunes. jogávamos lá a Copa América. E, cara, jogo à noite. Você não podia dar moleza, cara. Se você caísse, o cara pisava. Se Pô, você desse moleza, o cara dava soco. olha, E velho. não tinha jeito. E não tinha câmera, né? Não tinha câmera, né? Pra ficar Juiz não, né? O bandeirinha fingia que não via e fingia, aí. coisa rolava, né? É, Então, essas coisas. Existia uma rivalidade, coisa que hoje não existe mais. Você é. vê a rivalidade entre Brasil e Argentina? Você vê os caras que vêm da Europa, os argentinos, jogando nas mesmas São tudo equipes amigo. São que os tudo amigo, né? brasileiros, vão lá. Vamos dizer, tem algumas coisinhas, um ou outro jogador que tem uma rixa, como tem É. aqui no Brasil também, entre as equipes brasileiras, mas nada de como era antigamente, né? Lá era É, verdade. Ah, é que muito a diferente. gente teve até esse episódio do o Rafinha, que joga pela lateral ali na um ponta entre muitas aspas, né? Do Barcelona, falando e tal, que contra a Argentina, naquela entrevista que ele deu pro Romário, né? Falando que ia dar porrada mesmo, que se tivesse, não sei o que e tal. O Brasil tomou um couro da Argentina, tomou um couro que perdeu o rumo. E assim, cara, eu fiquei assim abismado com a postura do time brasileiro, sabe, contra a Argentina, porque além de ficar apático durante o jogo, parece que tava perdendo de 4-0 e parece que tava, sabe, perdendo de 1. Porque o time não reagia, parece que os jogadores não entenderam que ali era um jogo contra a Argentina, meu irmão. Sabe? Porque a gente tem essa mística de ser diferente. Tem essa mística de esse jogo ser diferente, né? A gente pode jogar contra o Peru, contra a Venezuela, contra a Colômbia, jogos duros hoje, né? Antigamente já era um pouco mais tranquilos, né?
Mas contra a Argentina sempre foi uma mística, né? É o clássico, né? É o clássico do mundo, assim, pra gente, né? É. Uma coisa O- interessante, todo mundo fala de Argentina e Brasil, a dificuldade da Argentina. Você sabe que minha opinião, né? Era muito mais, e eu acho que é a opinião de alguns jogadores também, não sei se atuais ou pensam da mesma forma, mas a seleção mais difícil de jogar na América do Sul não era a Argentina, era o Uruguai. o Uruguai. Uruguai. O Uruguai era, nossa, o bicho pegava, porque os uruguais, a maioria deles jogavam aqui no Brasil. E, pô, a qualidade do Uruguai é impressionante. A raça do Uruguai ainda é maior. O argentino é aquele cachorro que late muito, mas não é Não muito de morde. morder. O Uruguai não, o Uruguai não late. Que nem cachorro que não late, mas morde, cara. Eu apanhava mais quando jogava contra a seleção do Uruguai do que contra a seleção da Argentina. E uma coisa que você está falando que o brasileiro não estão nem aí com o jogo e tal. Cara, o jogador hoje que vai para uma convoca para uma seleção brasileira, 99% deles não jogam aqui no Brasil. É, Então É, total. não vão voltar aqui para o Brasil. é, Antigamente voltava para o Brasil, cara. Puta, é verdade. Você ia no aeroporto lá chegar, você tinha que chegar escondido. é. Se Ah, o pô, Fala cara, uma merda dessa, né? Fala uma cara, o merda cara dessa. tá lá não sei da onde, ou então sai escondido e tal. Hoje eles não estão nem aí. Primeiro, financeiramente não é nem interessante estar mais na seleção brasileira. total. Antigamente era necessário você ter uma convocação na seleção brasileira, além de ganhar um bichinho dos jogos da seleção, né? Hoje não existe prêmio, mas os jogadores também nem precisam Pelo amor de Deus. desses jogadores que jogam principalmente na Europa, nem aqui no Brasil, né? Então, qual é a responsabilidade que eles têm? Ganhou, perdeu, para eles tanto faz. Na próxima convocação eles vão estar, porque entre aspas não tem outro. É, não tem mais ninguém. É Né? E verdade. aqui não, na minha posição tinham 5 Pô, jogadores. Nossa. Então, era Éder, Éder. Éder, Putz, Juninho, Zezé Uri Geller do Flamengo, João Paulo dos Santos, quer dizer, você fala assim, papinha, né? é, aí você fala assim, caramba, você tinha que estar pegando Voando. direto, mas Ele um tá. leão por dia para estar na seleção. Hoje não. É, Hoje os caras não estão nem aí. E não era só na minha posição, em todas as posições. é, Então cada, verdade. cada time tinha três ou caras lá, por exemplo, em 80 na seleção brasileira, na seleção brasileira, tinham 7 jogadores de São Paulo em 80. Era o No Valdir Mundialito, né? Foi o Mundialito, né? Foi o Mundialito. no Mundialito era o Valdir Pérez, o Getúlio, o Oscar. Aí vinha o Paulo César, ponta direita, o Renato, o Serginho e eu. E o Dario Pereira, seleção do Uruguai. Caraca, Com velho. oito, éramos em 8 jogadores de seleção. Deus do Quer dizer, céu. era muito diferente, né? Meu É verdade. Deus do Entendeu? céu, cara. Então você fala assim, e outra, a maioria dos jogadores todos eles estavam aqui no Brasil. É, verdade. Então, É. a convocação era o quê? A convocação era o povo ou era a imprensa, o treinador tinha que convocar, tinha que ser justo na convocação. Realmente, quem Verdade. tivesse, não é, o treinador gosta desse jogador, não tinha que gostar desse ou daquele. É, Ele os tinha que melhores. convocar quem tivesse melhor dentro da posição. Melhores, né? Melhores. Né? Não tinha outro jeito. Você. Ô Zé, Diz aí, Guto. não, deixa eu te perguntar uma coisa. Ô Zé, só uma coisa, ó, duas na verdade, né? A Cássio, a gente tá falando dos pontas de pé trocado, o Zé Sérgio é culpado, ó. O Zé Sérgio foi pra ponta Aí, ó. esquerda, ele era destro, ó. Mas, Tô ó, brincando, mas tinha a parede de fundo, né, Zé? Tem a parede não, de fundo. ó que interessante. O Paulo César Caju, ele É, era destro, jogava de ponta esquerda. Ó. é verdade.
Você vê? Entendeu? Eu não fui o pioneiro, não. Tô brincando, tô brincando. Tô brincando, quando eu brinco com os caras sempre, falo: "Ó", aí eu lembrei de você uma vez, falou: "Mas o Sérgio era ponta direita e jogava pela esquerda". E tinha um quadro do Jô Soares, dentro na época da Copa de 82 que eu lembro, e aí ele falava assim, né, o Jô Soares ligava pro Tele Santana no orelhão: "Bota a ponta, Tele, bota a ponta", o ponta era o Zé Sérgio, pô, É, era o Zé Sérgio. é porque, E sabe, o Zé Sérgio na época era o ponta que ia pra linha de fundo, sabe o né. que acontece? Foi na época da Copa que o Tchele estava em dúvida entre eu e o Éder, né? Assim, eu estava como titular nas eliminatórias, mas ele colocava o Polidoro, não tinha o ponta direita, só É, tinha o Paulo Isidoro um aberto na esquerda. E o Jô Soares falava dos dois pontas, né? Que quase é, todas as seleções iam dois pontas, né? Quer dizer, começou a mudar, eu acho que mudou muito o futebol brasileiro, principalmente em seleção, foi em 94, quando o Brasil foi campeão. Eu acho que ali não tinha praticamente nenhum ponta, né? Não tinha. é verdade, Romário e Bebeto, os dois por dentro. é verdade. O Parreira montou um time, era um time mais copeiro, vamos dizer assim, com o Romário coordenando, um meio de campo bem assim, copeiro, que eu digo que mexia, que trabalhava. Foi um time. Ali eu acho que mudou um pouquinho a forma do Brasil jogar naquela. Depois teve algumas mudanças, assim, com a vinda do Careca e tal, mas não teve sucesso. Aí depois veio a de 2002, né? Que aí uma seleção bem interessante, né? É, foi muito boa. Aquela seleção foi interessante demais. Você passa. Difícil, né, juntar tanto cara bom numa seleção como Ah, 82, como 2002, tanto cara bom assim que e agora que legal, né, a Cássio, eu lembrei desse negócio da Copa de 82 do Zé Sérgio, cara, mas era verdade. O Jô Soares tinha um quadro que ele fala: "Bota a ponta, Tele, bota a ponta", e o Zé Sérgio, fazendo campanha para o Zé Sérgio. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. A melhor seleção, eu acho que vocês não viram, mas a melhor seleção foi de 70, cara. Ah, sim, sim, tinha Impressionante. Tá falando de 82, mas para aquela seleção de 70, eu tinha 13 anos de idade, cara. Aquilo era os jogadores que Pelé, Rivelino, Gerson, Jairzinho. Tinha quatro número 10 naquela de cada time, né, tipo, Ó, era o Rivelino, Gerson, eh, Nino, Gerson, Tostão, Pelé, 5. Olha, Jairzinho era 10 também da do Botafogo, né. Botafogo. Então, quer É. dizer, e o Zagallo, ex-jogador, que isso que eu falo diferença, né? De você ter um treinador ali como ex-jogador que sabe mexer com a coisa. Teve sabedoria, né, teve sabedoria, Não, né. ele montou os melhores ali e falou: não, eu vou montar um. Ele meteu um Rivelino pela esquerda, um ponta falso, e meteu o Jairzinho pela ponta direita, entrando, Pelé, daquele tostão. Pô, é Os cara brincadeira, hein? fala os cara fala do carrossel holandês, mas o carrossel era a seleção de 70, porque Não, todos ali jogavam ali, você via, né, não, não. 70 todos era. E você pode ver, a defesa ali era um volante sendo é, adaptado de zagueiro, que era o Piazza, Piazza, né, o Piazza, Vitor eu não sabia. Dura, aí o Carlos Alberto Torres, não, baita de um lateral. Do outro lado também o lateral, o Everaldo, os caras. Outra. Era para ser o Marco Antônio, aí o Marco Antônio machucou, né, tal. Então, cara, o goleiro não era nada de excepcional e o Brasil matou a pau, né? Foi uma Copa do Mundo Ah, assim não, que, sim, sim. no meu modo de ver, foi a melhor, sabe? é a tida, né? A seleção de 70, ela, pelos analistas do mundo todo, né? Assim, eu vi até
dia desses uma reportagem falando sobre as melhores seleções de todos os tempos. E aí falou a seleção de 70, falou a seleção de 2006, a escalação pelo menos, né? A gente tinha praticamente em todas as posições, a gente tinha melhores do mundo. Laterais, Cafu e Roberto Carlos, Ronaldo, Adriano, Kaká, enfim. E falou sobre o carrossel holandês, né, do Cruyff, falou sobre várias outras seleções. E a seleção de 70, ela é muito lembrada como uma das melhores seleções de todos os tempos, se não para muitos é a melhor seleção de todos os tempos. O que eu queria perguntar para ti, Zé, é sobre os times que você passou, cara. E você falou aqui, claro, do nosso glorioso São Paulo, né? Lógico, maravilhoso. Mas eu queria saber quais os outros times que você passou, além de São Paulo e Santos, né? Que você também citou, né? Eu comecei no São Paulo em 73 na base, né? 76 fui pro profissional e 84 fui pro Santos. Aí depois, em 87, eu fui pro Vasco, do Rio de Janeiro. E todos esses times eu tive a oportunidade de ter sido campeão. Fui campeão em 87 com o Vasco também, com o Santos em 84. São Paulo, vários vice, né? Paulista, vice-brasileiro, fui campeão em 77 pelo São Paulo, 3 vezes campeão pelo São Paulo, não, 2 vezes campeão pelo São Paulo, fui bicampeão no Paulista, e depois fui vice-paulista contra o Corinthians, vice-paulista contra o Corinthians de novo, aí contra o Santos também foi vice-paulista, e depois eu fui para o futebol japonês em 88. Caramba, foi pro Japão. Eu acabei indo para o futebol japonês, fiquei no Japão por 8 anos, 2 anos como jogador, fui para jogar na época em que o futebol japonês era bem amador, e fui para como jogador, joguei por 2 anos, depois por problemas físicos, passei a ser auxiliar técnico de um japonês, depois passei a ser treinador. Aí ingressei com a equipe para a J-League, né, que foi montada de amador para a J-League, que eu montei, que eu levei o Careca, levei o Miller, montamos um time forte e Caraca. ingressamos na J-League com esse time aí. E depois voltei em 96 aqui para o Brasil. Aí não desisti de ser treinador, porque aqui no Brasil ser treinador eu achava muito complicado, porque não existe trabalho, não existia, né, trabalho. E não existe ainda hoje, né, trabalho. Existe sim resultado. Resultado. E eu vim para o Brasil, fiquei tive montei uma escolinha aqui em Vinhedo, depois fui convidado para jogar, para ser treinador do Sub-17 do São Paulo, achando que também ali seria trabalho. Fiquei 9 anos no Sub-17. Caramba. Essa moçada toda aí, Casemiro, Lucas, Oscar, todos eles eu tive a oportunidade de trabalhar com eles. Que E legal, cara. a formação, né, desses meninos aí. E aí começa a cobrança de resultado também, Taça São Paulo, essas coisas todas. E aí fiquei 3 anos na Ponte Preta. Ponte Preta, equipe meio difícil de trabalhar, não em função de não é mais o que era antigamente, né, em termos de formação. Depois fiquei por 3 anos no Ituano. No Ituano foi um trabalho interessante, enquanto o Juninho estava como gestor. Esse menino Martinelli, eu tive um trabalho muito legal com ele, né? Ajudei bastante esse menino Que na legal. educação dele para ser esse menino que que está lá no Arsenal, na seleção brasileira. E eu tive a oportunidade, a gente é gratificante, né? Você fazer Legal. um trabalho não só dentro de campo mas também só como atleta, jogador, mas sim como homem. Todos esses meninos aí, a gente tem um, Bacana. um respeito muito grande por eles. E principalmente, é o que eu falo, na formação do atleta. São meninos que eles têm poder de decisão. Pode ver Casimiro, Lucas, Oscar, eles são responsáveis por aquilo que eles estão fazendo. Não fica esperando o treinador.
falar o que tem que. Você pega o Martinelli desse, você vai para cima, o Lucas vai para cima, o Oscar vai para cima, Casimiro naquela posição, você vê o Casimiro, ele estava jogando comigo lá na Sub-17 como volante que ele joga hoje. Aí ele foi pro Sub-20, depois foi pro profissional, botaram ele para jogar de meia direita. Foi embora, porque não, meia direita Casimiro não serve. Aí foi pro Porto, Aham. depois no Real Madrid, o Zidane, entre aspas, descobriu o Casimiro como um volantão. Volante. Eu falo, até brinco com o Casimiro até hoje, falo, olha, o Zidane te descobriu. Ele vai essa função, porque eu lembrava muito do Chicão no São Paulo, sabe? E o Casimiro tem mais ou menos a mesma postura, mas só que muito mais habilidoso, É com muito claro. mais qualidade técnica. Mas Aham. era essa função que o Chicão fazia. Só que o Chicão fazia a bola, tomava E conta do tocava. campo e tocava a bola. O Casemiro não, o Casemiro. Sabe sair pro jogo. Então, essas coisas que está faltando um pouquinho hoje para os formadores, né? Porque eu fui formado de repente, por um ex-jogador, por um cara que trabalhava no futebol mesmo. Hoje a formação desses meninos de hoje, já começando no sub-10, sub-12, já são caras de estudo, são caras que dificilmente você vê numa equipe. No Santos eu sei que tem vários ex-jogadores trabalhando, mas no São Paulo eu já não vejo, e nas outras equipes já não vejo ex-jogadores trabalhando. A gente vê muito, assim, É mais os caras da caras prancheta, né? formados, né? Que tem, de repente, não sei É, qual é a função dele, que não tem, assim, uma noção do que é você entrar num campo e jogar um futebol com 100 mil pessoas, 50 mil pessoas vendo, o poder de decisão tem que ser muito rápido, porque, na verdade, a formação do jogador tem que começar o seguinte: tecnicamente, fisicamente, que hoje é muito importante, antigamente não era tão importante, mas hoje é importante o físico, e você faz no decorrer umas porcentagens aí. Pode até ser, tecnicamente, hoje, no futebol de hoje, 50, por exemplo, 30% e 30% tá. O ideal seria uns 40% tecnicamente, uns 30%, mas esses 30% emocional são muito importantes Faz no toda a futebol. mas diferença, né? eu sempre acho assim, é, o, o estudado que estuda tática tal, pô, o cara sabe ali tática, sabe posicionamento, mas ele nunca passou por situações que o jogador de futebol que foi ex-jogador passou, né? E você tem e você que foi ex-jogador, você tem aquela sensibilidade, né? Você já viveu algumas situações dentro de campo que você consegue, pô, ter essa visão, né? Então, a questão da situação do Casemiro, falou, pô, o Casemiro é um cara que é bruto, chega junto, mas ele sabe sair pro jogo. Pô, por que não colocar ele de volante saindo pro jogo de trás, né? Com campo aberto, né? Você tem essa visão. Mas o cara que é estudado, ele não passou por essas situações, né? De ver. Então, eu acho que é o mesmo assunto quando eu vejo não é querer ser machista, né? A mulher comentando futebol. Ela pode ser estudar futebol, sabe posicionamento, o cara É, joga de mas ponta esquerda, ponta direita, mas ela não teve a vivência que temos dentro de campo, né? Vai vir aqui as feministas aqui falar aqui, mas eu tô falando que é verdade, né? É assim, não teve a vivência, né? você Eu começou a acho, suar eu já. acho isso. É melhor Hã? não comentar isso aí, não, viu, cara? Eu já quero. Em off, a gente pode falar qualquer coisa, mas eu vou falar uma coisa para você, cara. Eu, É. eu acho que. Não, eu não vou falar mais nada disso aí, não. Não, não, não. Desculpa Eu, falar de negócio de mulher, mas eu tô falando no sentido é, de é, você estudar futebol é uma coisa, agora você viver o momento e ter a sensibilidade é diferente. Não, Zé, ó, pode já falar, é Zé, de pode falar. comentarista. O comentarista
que estuda futebol, já é difícil você ver os comentários, Aham. tá? Para gente que viveu futebol, que é bem diferente, né? Agora, elas são esforçadas, tudo tal, mas é difícil, Mas não é dá, diferente, gente. não dá, É isso aí diferente, é não dá. É diferente. Não, mas diferente. Eu tô cansado de falar isso aí, é muito diferente. Não, e é diferente também, por exemplo, o cara que foi lá, pegou a pranchetinha, prendeu na escola lá, ou jogou pelada na rua, querer formar um jogador de alto rendimento. Ah, não É tem É, como. grande, cara. O alto rendimento requer o quê? Eu chegar para os meninos e falar, ó, gente, tudo que vocês estão passando, eu já passei. exato, é a Tá, por Deus, situação. vou, eu vou orientar vocês para não cair no mesmo erro que eu caí em algumas situações. Então Credibilidade. eu tenho como falar isso. Eu É, tenho exatamente. como falar assim, ó, eu errei várias vezes em fazer isso, não deveria ter feito. É, Não deveria ter. É que eu treinava bem, eu gostava de treinar fisicamente, tá? Mas era meio relaxado em algumas situações. Até mesmo de jogos, às vezes é um jogo que a coisa estava complicado e eu era obrigado a me esconder, porque o pau estava comendo, e os caras, e os molecada querendo falar assim, "Ó, meu, não adianta querer me enganar, você está se escondendo, cara, não pode se esconder. Tá errado. E outra, é ruim para você, tem que ir pro pau. é Não verdade. adianta, futebol é assim mesmo. Caramba. Então, e Não, outra, não cara, pode São, velho. ter medo de fazer as coisas. Por exemplo, é, não pode ter medo de chutar, não pode ter medo de errar, não pode ter medo de driblar, não pode ter medo. Pô, agora também não queira inventar, por exemplo, não é, queira fazer assim, fazer coisa que não tá fora da sua capacidade, fora das suas condições, não queira fazer, né? Então é umas coisas É assim isso em tudo, que né, Zé? para quem viveu no futebol sabe como é que funciona, né? É isso em tudo, né, cara? A gente não tem que fazer o básico que a gente se propõe pra fazer, não inventar pra fazer bonito, pra impressionar fulano, ciclano. Nada disso, cara. Eu acho que mas tem que, tem que ter coragem. tem que ter É, coragem. o que tem que Tem ter que ter coragem. coragem. Não, O que eu vejo que o Guto falou sobre não a é, narração é, feminina e o Zé concordou, é que elas são esforçadas. Eu também acho que são. Eu até acho que tem uma ou outra ali que, cara, elas são até coerentes no que elas comentam. Mas, cara, mas não, saber o que é comentar é que certinho. acontece, ó, vou dar um exemplo, só um pouquinho. É, cara, você já viu o Denilson comentando? Ah, Pô, o que que ele aprendeu ele não comunicava tão bem, hoje ele se comunica muito bem, e cara, ele fala exatamente certo, cara, assim, muito baseado, tá, sabe, é diferente de um outro cara que é estudado para falar da situação do jogo, entendeu? Não, você Às vezes, pega tipo você pega o Zinho, você pega os é, Silas, são caras assim que o Caio Ribeiro, pô, é, pega uns caras assim que são, sabe, eles falam realmente aquilo que está eles acontecendo fazem a leitura sem, do jogo, né? né, tá vendo, porque é o seguinte, não adianta, você tem que comentar coisas que tá acontecendo no jogo, né? Tem gente que fala, começa a comentar coisa que não tem nada a ver uma coisa com outra, Fulano de né? tal, Não cresceu tem na nada onde. a ver coisa com outra. Aí você fala assim: "Mas o que esse cara tá falando desse negócio aí? Não tem nada a ver uma coisa com outra." É verdade. Quer é. dizer, entendeu? Então bom, Bom, sem contar Quando os treinadores hoje, que a maioria deles que fica na beirada do campo, gesticulando, passa para a direita, passa para a esquerda. Pô, antigamente o treinador não podia levantar do banco. Ele ficava é, sentado no banco, só no vestiário ele podia falar. E outra coisa, não podia beber água durante o jogo, caramba. só no intervalo. Às vezes entrava um massagista lá com aquela bolsa vermelha lá,
Você dava um gole e o juiz não deixava. Você vê como mudou bem o futebol. Hoje tem um copinho de água em cada lugar. Antigamente, É verdade. e no treinamento também, a gente não podia beber água, cara. Caramba, E Zé, quando bebia sério? era água da torneira no Morumbi, né? Hoje, Mudou muito, né? Ô Zé, mudando um pouco de assunto, mas falando do futebol, é, muita gente fala o Zé Sérgio, primo do Rivelino, né? Eu falo, o Zé Sérgio não é primo do Rivelino, né? O Zé Sérgio ele é primo da Vera, que é cunhada do Riva, né? Tá? E aí, ô Cássio, a Vera, a mãe do Abilinho, nosso amigo Abilinho, que a gente Aham. vai convidar para ele vir aqui, né? Super Jogava convidado. futebol pra caramba. Então, o futebol da família Zé Sérgio também é bom. A Vera jogava bem futebol, né, Zé? Eu batia umas bolas com ela. não, Hã? eu vou falar uma coisa para você. Eu não estou conseguindo ver mais futebol feminino, tá difícil para ver, Tá né? difícil. É. É difícil. Mas na época, eu ia assistir Seleção Paulista que a Vera jogava, eu era pequeno. Cara, ô, você não sabe que a Vera, ela jogava A bola mãe do na Abilinho. frente, a mãe do Abilinho jogava bola com a gente na praia. Era, meu, jogar no meio jogava com o Rivelino, com o Ô, Batia, Adilho, ó. louco. ou jogava pra Batia. caramba, Ô, completamente. E você fala do Rivelino, o problema do Rivelino, eu ia lá na casa do Rivelino, eu passava as férias lá, porque ela morava, a Vera, o Abílio, e o Rivelino morava lá, ele era solteiro. E eu ia em todos os treinamentos com o Rivelino, já desde os é, 13 anos. é. Caraca, Por isso moleque. que aí fica assim, 13 Primo, anos, né? e É. foi Ah, assim, por que esse garoto é meu primo e tal. E eu ia nos jogos, cheguei a treinar no Corinthians, num coletivo que teve dos que não jogaram um dia anterior, o Rivelino foi lá só para fazer banheira e massagem. Eu acabei entrando num coletivo com o pessoal, Louco. faltou um lá, eu com 14 anos entrei no coletivo. Os caras que queriam que eu legal, fosse cara. pro Corinthians, só que é o seguinte, eu morava no Butantã, o Corinthians era lá no Parque São Jorge, não tinha nem imaginar, eu ia ter que acordar 4 horas da manhã para Cê é tomar louco. ônibus para ir lá para o Parque São Jorge. Eu falei, Ah, não, tá foda. o Morumbi era no quintal de casa ali. Ah, filho. Ainda bem que Ô você foi Zé, pra ô lá. Zé, ô Zé, quando começou em Riviera lá, inaugurar, quando o Abílio comprou aquela casa em Riviera, né? E tava construindo Riviera, né? Então na praia lá tinha muito pessoal que fazia as obras, né? Eles jogavam lá o futebol e tal, e a gente brincou lá contra os caras e a Vera jogou com a gente. Meu, eu joguei com ela no mesmo time, meu, ela acabou com o jogo. Os caras, meu, Caraca, ela moleque. batia na bola. Eu fui no supermercado e aí ela queria comprar uma bola pra gente jogar, né? Ela foi no supermercado e falou quanto que é essa bola? O cara falou, X valor. Aí o cara falou, eu vou levar. Aí o cara, tá bom. Aí pode pegar. Ele falou, não, não, joga a bola pra mim. Aí o cara jogou a bola, ela matou no peito, fez umas peneiras lá, tal, os caras ficaram assim, caramba. Só Meu, que, era muita só que bola, jogava muita bola. a Hã? Vera hoje está com o joelho pior que o meu, cara. Nossa. É. E voltando na família, né? É que a gente está fazendo um comentário que o Abílio é meu irmão, meu amigo, tá morando nos Estados Unidos, né? E você acompanhou o Abilinho jogando bola. Inclusive, ele foi pro Japão também com você, né? Você levou ele pro Japão, né? Levei o Abilinho Fala pro Japão. pra mim, é que eu sou do futebol amador, né? Eu nunca fui profissional, sempre brinquei, joguei campeonato indiano e tal, né? E o Abilinho foi um dos melhores jogadores que eu joguei junto com ele. Me fala aí, fala pro Acácio se você como que é o Abilinho, se ele poderia seguir uma carreira no profissional, me fala um pouco do Abílio. O Abilinho, nossa, jogava muito, cara. Uma Vai, habilidade mais um, hein, mais um. impressionante, só com a perna direita. Eu É. tentei, lá no Japão, fazer com que ele pelo menos pisasse um pouquinho melhor com a perna esquerda, mas não consegui. Mas o Abilinho tem um problema, o emocional dele era meio complicado. Ele era muito nervoso, cara. É É. mesmo, O velho. nervosismo dele, a cabeça dele atrapalhou ele bastante, aí ele machucava, tinha algumas contusões, mas como qualidade de bola, porque o Abílio, o pai dele jogava pra caramba também, né?
É verdade, Eu verdade. ponta direita, jogava pra caramba. Não chega a situação completamente diferente do Rivelino, né? É, Fala assim verdade. que o irmão sempre foi melhor do que o. É, tem aquelas histórias, né, que o Abílio era melhor que o Rivelino, né, mas a gente sabe Era que completamente não, diferente. mas é, muito E diferente, outro né. era destro, era ponta, outro era meio armador. Eu só não tenho comparação porque eu só tive irmã. Tive 3 irmãs, não tive irmão. Então, E o fiquei seu de pai era fora. zagueiro, né, Zé? Seu pai era É, zagueiro, né? meu pai era zagueiro lateral. Meu pai jogou no São Bento de Sorocaba. Ele era lateral esquerdo Olha! do São Ah, Bento. tá. Em 57, na época que era amador, ele trabalhava na Estrada de Ferro Sorocabana e jogava no São Bento final de semana. E batia, Ah, hein? que legal. Nossa, Batia, é. Batia. Meu pai fala. meu pai era canhoto. Ele jogava em É. lateral esquerdo. E eu não. Eu aprendi. E ele O não meu queria que pai eu. fala. Ele não queria que você jogasse? Não. Caramba, Ele, bicho. ele achava que eu ia ter problema. Não, achava tipo assim. Antigamente era diferente do que era hoje, do que é hoje. Hoje o pai empurra o filho para ir jogar bola. Ah, É verdade. Antigamente os pais tinham que trabalhar, cara. É, vai estudar, né? Vai estudar, né? Vai Estudar estudar. era a principal. E tinha que trabalhar com 16 anos. Meu pai falou: pô, você vai ter que trabalhar, cara. Vai ter que trabalhar de contínuo, né? De office boy, fazer qualquer coisa antigamente. E aí apareceu uma oportunidade no. Eu jogava no Indiano, meu pai jogava no Indiano também. Aí apareceu uma oportunidade de ir para São Paulo e falou assim: ó, é a última coisa. Se você ou você vai jogar bola ou você vai trabalhar, porque não dá para ficar nessa aí só de jogar no Indiano e tal. Aí eu falei: não, vou fazer o teste no São Paulo. Aí eu fui fazer o teste no São Paulo, passei e não imaginava que ia chegar onde eu cheguei, né? Lógico. Mas caramba, aí bicho. ficou, né? Você jogou muito com o Muricy também, né, Zé? Então, eu comecei com o Muricy. No entanto, Tá. o time era o Terto, o Muricy, o Pedro Rocha, o Serginho e eu. Nossa se Né? Foi nossa, quando eu comecei Sacanagem. no. que é isso? Seleção brasileira, meu, tá louco. Aí o Muricy, aí veio o Minelli, o Muricy machucou, teve um problema no joelho também, e aí ele foi vendido para o México. Ah, tá. Eu joguei muito pouco com ele, mas o Muricy jogava pra caramba, nossa. Jogava muita bola, jogava muita bola. É, Muito. Um meia era o meia, né? atacante, um meia. Ele é meio assim, meio atacante, meio armador. Cara, Cabelinho comprido, né? Cabelinho comprido, né? naquela época todo mundo usava cabelo comprido, né? E outras, Não, eu diferente de hoje, né? Hoje tá brincadeira, né? Os caras é, Ah, hoje é fazem desfile de moda. entrar em campo, cara. Ah, hoje ô, tá ô, difícil. ô Zé, Antigamente não tomava nem banho para entrar em campo, entrava fedido, cara. exatamente, os caras Ah, tudo Pô, nem ligava, né, velho? perfumado. fedido para intimidar o adversário. É. Hoje em dia, você entra tudo bonitinho. Não, hoje os caras é desfile de Ô moda, Zé, pô. Os eu caras levei. faz chuteira colorida, é cabelo É, colorido, é ô papagaiada. Zé, eu levei o Acácio, como que acontece? A gente começou esse programa através de um amigo nosso em comum que fazia um podcast, e aí um dia eles me convidaram para fazer um podcast de fala de futebol, e aí ficou legal, né? Ah, vamos falar de futebol, legal. Eu tô levando o pessoal, os amigos, tal, e eu nunca tinha conhecido o Acácio pessoalmente, a gente só virtualmente, né? Acho que uns 20 dias atrás que a gente se conheceu pessoalmente, eu levei ele no indiano, né? É, Aí eu mostrei lá para ele, ó, isso aqui era o santuário de craques aqui só teve craques aqui, né? Aí eu mostrei lá aquela placa do Rivelino lá que pisou lá, né? E aí aham, ele falou, pô, aqui passou Zé Sérgio, Pedro Rocha, Muricy jogou lá, só craque, a nata do futebol Caraca, mundial, vai, que é Pedro cara. verdade. Rocha, é, Grandes figuras de São ah, só Paulo tem, passou ali pelo indiano, pô. Tá de toda brincadeira, velho. figura. Pelo E aí amor de tem uma Deus. história, Zé, tem uma história que assim, né, cara, o meu pai, putz, uma bondade em pessoa, uma figura, né, porque meu pai, você conhece meu pai, né, Zé? Uma figura fantástica. O Cacá, quero um dia que você conheça meu pai. Opa. E meu pai, ele era gozador também, né? E tinha a seleção do indiano,
E o Zé Sérgio jogava, o Zé Sérgio era titular, e meu pai era reserva do Zé Sérgio, que acho que o Zé Sérgio, mas só que o Zé Sérgio era mais novo, acho que parece que foi feito um amistoso contra o São Paulo, eu não sei, e eu acho que o Zé Sérgio não podia jogar, algo assim, né, e o outro ponta esquerdo era o Roberto Fujueri, não sei se você lembra do Roberto Fujueri, o Roberto Careca, Aham. também não foi jogar, não jogou e meu pai jogou, né. Aí meu pai jogou contra o São Paulo, e aí os caras falam: "Pô, mas o Zé Sérgio jogava nos Indiana e tal", aí meu pai fala: "Ah, o Zé Sérgio era meu reserva", mas zoando, brincando, né, aí ficou essa história pra gente, o Zé Sérgio era meu reserva, né. E É, aí uma vez, eu não sei se você lembra, Zé, a gente foi lá no seu É. sítio, acho que foi nessa chácara aí, a gente foi fazer lá um pessoal foi, de foi lá. quarta-feira, aí o pessoal botou pilha no meu pai. "É, quero ver você falar agora que o Zé Sérgio é seu reserva". Aí o Zé Sérgio, não sei se você lembra, aí o Zé Sérgio na mesa de sinuca, parou a bola assim e falou: "Me conta essa história que você tá falando que todo mundo quer essa reserva". Meu pai não sabia onde enfiar a cara. Eu falei: "Mas os caras tiraram o sarro dele". Mas Ma tem mas é tempinho, brincadeira, brincadeira. Hã? tempinho bom aquele lá, viu, cara? Ah, tempo bom, tempo bom. Pô, Mas, cara, que cara, Zé, maravilha, velho. a gente já tá chegando aí no final, porque também tá hoje aconteceu problemas técnicos aí que deu uma atrasada no programa, De né. boa. Quanto tempo deu aí, Acácio? Cara, já passamos já de 1h15 já. Ah, então já Mas. tá. O Zé Zé tem que acordar cedo, Zé, acho que tá bem tarde pra você. Não, E não, eu tenho dormido mais cedo. Hoje em dia, chega a netaiada, chega tudo cedo. Aí então. tá usando, tá mais. É. Pô, precisa ter um preparo físico para cuidar dessa moçada Total, hoje. velho. Nossa, Total, São total. dois de seis, um de um, ai. Nossa. um de um de ainda tá com 8 meses, tá tranquilo. Mas a molecada é uma figura, não tem coisa melhor, cara. Ser avô não Ah. Ah, tem. é. Ah, É legal. pai com Não, açúcar, Zé, né? é Que o fala, seguinte, né? você fez os laterais sofrer, agora os seus netos vai fazer você sofrer pra ficar atrás deles, Zé. Tá Melhor vendo? Tá vendo o que figura. você fez? Agora, mas legal, Zé. Cara, Zé, cara, tô muito feliz, cara, de ter participado com a gente, esse bate-papo aí. Pra mim foi muito bacana trocar essa ideia, contar as histórias. Espero que você tenha gostado também, Foi né? bom. Aí, Pô, é legal, né, saber aí das coisas antigas, que a gente quer, né, falar do pessoal da antiga, né, a gente respeita muito o passado, né, cara, agradeço muito, dessa participação. Se se puder, eu depois o Acácio vai falar alguma coisa, eu queria fazer uma pergunta de jogador aqui que aquele não vou falar de você, vou falar dos outros, tá, Zé? Faz aí, O pô. que Faz você aí, acha, faz aquela aí, Guto. brincadeira? Faz Pode aí, fazer? Guto. Ô Zé, vou falar aqui, ó. Sócrates ou Zico? a Zico. Zico ou Pedro Rocha? É duro, hein? Mas ainda eu fico com o Zico. Tá. Zico e agora eu quero ver. Zico e Rivelino. Melino, cara. Aí é osso. Ó, Aí, eles hã? eram, eles eram estilos diferentes, né? O Rivelino é meia armador mesmo, canhoto. Aí o E o Zico era um meia atacante, é um cara que atacante entrava, embora o Rivelino tinha muitos lances de de, gol, né? de gol, de infiltração, Aham. como Sim, diz sim. hoje, quebrar as linhas tal. Quebrar as linhas, é Mas verdade. o forte do Rivelino é a armação. Eu lembro É que verdade. seleção com ele e a gente conversava no campo, ele falava assim: Zé, a hora que eu tiver olhando para você, você nem vai. Nem vai porque eu tô vendo o outro lado. E era o que ele Ah, fazia. Agora, quando eu estiver olhando lá do outro lado, lá para a direita, você pode ir que a bola vai chegar. Então era completamente. O Zico já era. Jogamos junto, joguei com o Zico muito tempo também. Mas o Zico legal. conduzia mais a bola, É dife era um É que essa mais. essa pergunta que eu coloquei os meias aqui, não dá pra distinguir qual, assim, o Aham, jeito que joga, né. aham. Coloquei Rivelino e Muricy, Ah, o Rivelino. Rivelino e Rivaldo. Ah, o Rivelino vai ser meu preferido, meu cara. Eh, Você pode Agora eu botar vou aqui. falar
Riverino e Ronaldinho Gaúcho. Gaúcho. Ó, então, é aquele negócio que eu falo de habilidade. Botei você numa geladeira, hein, Zé? Aí o Ronaldinho Gaúcho, aí você pega um Ronaldo Fenômeno. Esses caras assim são caras diferenciados. Diferenciar. Principalmente É, o Ronaldinho Gaúcho, né? Esse é, cara O gênio da bola, né? impressionante a idade dele, né? é verdade, é verdade. Era artista da bola, né? Então vamos lá. O Rivelino, pra mim, puta, viver a infância dele, eu acho o cara, além como pessoa, como jogador, mas aí a gente ganha o Ronaldinho. Ronaldinho e Denner. Ah, o Ronaldinho. Mas eu tô colocando o Denner porque assim, a gente conversou, o último programa nós tivemos com o Zé, o filho do Aleixo, né? Aham. E o Zé, ele treinou o Denner, né? Então a gente falou muito do Denner. Eu coloquei o Denner aqui, mas o Denner ia ser Ah, um, ia chegar e se não acontecesse essa fatalidade, ele ia chegar longe, né, o Zé? Eu acho que eu não cheguei a ver o Denner jogar, eu acho que eu tava Ah, que você tava fora. fora. Ah, tá, tava tá, pro tá Japão. bom. Tava fora. Eu não cheguei a ver o Então, Ronaldinho e Djalminha, Ronaldinho. Ronaldinho e Kaká. Aí tu tá. Cara, eu sou fã do Kaká também, mas assim, em termos de habilidade, eu acho que o Ronaldinho. E agora o último aqui, eu sou mais ele, mas respeito a sua opinião. Ronaldinho e Neymar. Cara, você sabe que eu vou no Neymar, rapaz, sabe por quê? Tá O vendo? Neymar tem mais ou menos uma característica que eu tinha, sabe? Jogar pela esquerda, de ser agressivo. Ele é mais habilidoso do que eu era, tá? Sim, em termos de habilidade. Mas, assim, o futebol de velocidade, de enfrentar, é mais ou menos parecido, sabe? O Ronaldo era mais fenômeno. Você falou do Kaká e o Ronaldo também. O Kaká ele era mais objetivo Objetivo. É, que o Ronaldinho, né? O Ronaldo Fenômeno era mais objetivo com o Ronaldinho. Então, mas a gente vai mais naquela fase de um gênio no futebol, que era Aham. o Artista, Ronaldinho, né? né? O Ronaldinho Gaúcho. Então é difícil, rapaz. Esses caras eram é. fenomenais. Agora, se botar no futebol atual, onde você pega um Cristiano Ronaldo, várias vezes melhor do mundo, um Messi, várias vezes melhor do mundo, e você não incluir um Neymar, a gente só vai falar foi por causa da cabeça do Neymar, né? Neymar, é verdade. Se tivesse uma cabeça no meio termo Aham. desses dois que eu comentei, ele seria com certeza o melhor do mundo. Na verdade, o Neymar ele só faz mal para ele mesmo, né? Assim, ele não É faz uma mal para pena, ninguém. É uma uma pena. pena, É. uma E ele, pena, uma pena. ele vai jogar, ainda está jogando pra caramba, porque o que ele está fazendo no Santos não é aquele que era lá, mas, pô, Ele é ele pode diferente, né? ir muito bem ainda para uma seleção e para uma Copa do Mundo. É só ele Ah, se fisicamente, não tem dúvida nenhuma disso aí. é, Ele é é. diferente, né? Ele é diferente. Mas, ô Zé, obrigado aí de colocar você na saia justa aí, mas essa Falar brincadeira do aí é, não tem problema, dura quando, é, quando a gente está não, no meio do fogo, aí é obrigado a. é, mas o Neymar, eu sou muito fã dele e é exatamente o que você falou. Se ele tivesse cabeça, ele podia ir muito longe, né? E Certeza. a Cassio, o que você achou do programa, Cassio? Cara, adorei. Mais uma vez, alto nível. Alto nível. Zé Alto Sérgio. Cara, prazerzaço de falar com você. Eu quero muito mesmo de ter uma segunda parte desse papo aqui, porque a gente E tem tem bastante história para muita contar, cara. história. Eu acredito que tenha muito mais história para Muito, contar. muita história.
E, cara, muito, muito obrigado, cara, por aceitar esse convite desse pequenino canal aqui. Eu acho Que não que tem nada disso. a gente tá aqui pra Não, foi bater esse top. papo e Mas, foi ó, muito gostoso, cara, muito legal te ouvir. Foi muito top, foi top. Beleza? Zé, cara, só tenho a agradecer a você, cara. Desculpa aí imagina. qualquer coisa, qualquer saia justa. A gente aqui tá aprendendo também, né? A gente não é do ramo, né? A gente tá aprendendo. A gente tá Não, fazendo aqui pra e, descontrair, pra e bater um bater papo. e bater esse papo com o Zé Sérgio aqui só mostra pra gente o quanto é gratificante, porque a gente vai conversando com um cara mais velho assim, a gente faz essa comparação do futebol antigo, futebol de hoje, e às vezes a visão de um cara mais velho traz pra gente uma bagagem que a gente não tem, né? A gente enxergar o É, futebol de um jeito diferente, uma perspectiva é. diferente. Então, fazendo aqui agora a finalização. Você que está assistindo esse programinha aqui, deixa seu like, se inscreve no canal, segue o Zé Sérgio. Você tem rede social, Zé? Tem. Olha aí, Tem ó. Instagram, né? Tem Instagram? Tem Instagram. Ah, então fala o seu Instagram. Qual que é o Zé Ih, Sérgio? cara, já pegou. Arroba Zé Sérgio. Arroba Zé Sérgio. Aí, ó, já segue ele lá. Ô, Guto, você tem Instagram também? Não, eu tenho. Meu Instagram é Guto Oliveira, Guto Oliveira 1971. Aí, Mas ó. o do Zé Sérgio, eu vou E passar pra você o do Zé. Aí você coloca lá no YouTube lá, o Coloco pessoal na seguir ele, descrição aqui desse vídeo. O nosso aqui o Zé é Sérgio. arroba velhos reclamões. É só você seguir aí, é muito fácil de achar, tá? Arroba velhos reclamões. É só seguir nós e curtir os vídeos aqui do canal. Zé, um beijo no seu coração. Guto, beijo pra você também. Valeu, Obrigado. programaço E e até a próxima, galerinha. Um beijo pra valeu, hein? vocês. Obrigadão aí. Até um abraço, mais. Zé. Até mais. Tchau, tchau. Até Valeu. mais. Tchau, tchau.